Você já se viu preso no olhar do seu gato e sentiu que ele não estava te encarando como um dono, mas sim como, bem, digamos, um irmão mais novo e não muito esperto? Talvez ele tenha todo o direito. Enquanto a humanidade inventava a roda, construía pirâmides e derrubava impérios, essas criaturas já estavam lá. Elas observavam. Elas governavam. Hoje, vamos falar sobre fósseis vivos. Não, não são dinossauros, mas sim aqueles que ronronam bem ao seu lado. Neste vídeo, vamos analisar as 5 raças de gatos mais antigas que sobreviveram até hoje, praticamente em sua forma original. E acredite, a história de algumas delas é mais impressionante do que qualquer blockbuster de Hollywood. Qual delas salvou os grãos dos vikings? Quais ancestrais foram mumificados com honras dignas de reis? E é verdade que uma dessas raças surgiu por conta própria, sem intervenção humana. Acomode-se, prepare o seu café ou chá e tire todos os objetos frágeis da mesa, porque vamos começar nosso mergulho na história. Antes de chegarmos à nossa lista, vamos esclarecer um detalhe importante. Quando falamos em raça antiga, não estamos nos referindo a gatos que foram criados por selecionadores no século passado, simplesmente cruzando 2 indivíduos bonitos. Estamos falando de raças naturais ou aborígenes. Isso significa que a própria natureza, a geografia e uma seleção natural rigorosa moldaram sua aparência e temperamento ao longo de centenas ou até milhares de anos. O ser humano praticamente não interveio nesse processo, pelo menos nas fases iniciais. Estudos genéticos mostram que todos os gatos domésticos modernos descendem do gato selvagem africano, o Felis silvestris libica. A domesticação começou no Oriente Médio, na região do Crescente Fértil, há cerca de 10.000 anos. Mas o que é fascinante é o seguinte: os gatos, ao contrário dos cães, essencialmente se domesticaram. Eles vieram até os humanos porque tínhamos grãos, e onde há grãos, há ratos. Foi um acordo mutuamente benéfico. E algumas dessas primeiríssimas populações de gatos, isoladas em certas regiões do mundo, sobreviveram até os dias de hoje. São justamente elas que chamamos de raças mais antigas. Vamos começar com uma raça que é literalmente um cartão postal vivo do Antigo Egito, o mau egípcio. E quando digo antiga, não estou a exagerar. Imagens de gatos impressionantemente parecidos com os maus modernos, com a sua pelagem manchada característica e aquela maquilhagem natural à volta dos olhos, aparecem em frescos com mais de 3.000 anos. A própria palavra mau no egípcio antigo significa simplesmente gato. É assim, direto e sem rodeios. Imagine só o nível de status. Você era a gata ou o gato, assim, com inicial maiúscula. A principal característica desta raça, que deixa os geneticistas de queixo caído, reside nas suas manchas. Esta é a única raça doméstica de gatos em que a coloração manchada é natural, e não o resultado de seleção artificial. E o mais surpreendente é que as manchas não estão apenas no pelo, mas na própria pele. Se você depilar ou rapar um mau egípcio, por favor, não faça isso sem extrema necessidade médica, ele não o perdoará. Verá exatamente o mesmo padrão no corpo. Isso é uma exclusividade natural absoluta. Na arte egípcia, eles eram frequentemente retratados a caçar pássaros em meio aos papiros ou sentados debaixo da cadeira do seu dono. Isso mostra que eram tanto animais de trabalho, caçadores, quanto companheiros amados. A mau egípcia, no entanto, vai muito além da beleza de sua pelagem e de suas raízes ancestrais. Ela é uma verdadeira atleta no mundo dos felinos. Você sabia que ela é a mais rápida entre os gatos domésticos? Elas podem atingir velocidades de até 48 km/h. Isso é mais rápido do que o Usain Bolt. A anatomia delas é moldada para a velocidade. Elas possuem uma prega de pele única que se estende da barriga até a pata traseira, exatamente como a de um guepardo. Essa prega permite que elas deem passos e saltos incrivelmente longos enquanto correm. O temperamento delas também faz jus aos seus ancestrais selvagens.
As Maus são muito leais, muitas vezes escolhendo um único tutor e o seguindo para todos os lugares, mas podem ser bastante reservadas com estranhos. Elas não são o tipo de gato que fica mole no colo de qualquer convidado. Possuem um senso de dignidade que parece vir desde a época em que eram adoradas como a deusa Bastet. E outro fato curioso, as Mau têm uma vocalização muito musical. Elas não apenas miam, elas emitem sons parecidos com o chilrear de pássaros, especialmente quando veem uma presa ou estão muito animadas. Apesar de toda essa história rica, em meados do século XX, o mal egípcio quase desapareceu por completo. A Segunda Guerra Mundial atingiu duramente a população de felinos na Europa e, surpreendentemente, até mesmo no Egito. A raça estava realmente à beira da extinção. A salvação, no entanto, veio de uma fonte inesperada. A princesa russa Natália Trubetskaya, que vivia exilada na Itália, era uma grande entusiasta e admiradora desses gatos. Ela mobilizou seus contatos diplomáticos para conseguir um par de maus genuínos do Egito, facilitado pela embaixada síria. Foi graças aos seus esforços e também ao trabalho de outros entusiastas que levaram esses felinos para os Estados Unidos, que hoje podemos admirar a beleza desta raça. Este é um excelente exemplo da fragilidade da história. Milhares de anos de prosperidade poderiam ter se desfeito num piscar de olhos, se não fosse pela paixão e dedicação de poucas pessoas. Os maus egípcios atuais são descendentes diretos daqueles gatos resgatados. Cada filhote carrega consigo os genes dos sobreviventes que enfrentaram os tempos mais difíceis. Isso torna a posse de um gato desta raça ainda mais significativa, responsável e emocionante. E aqui vai uma ilustração para que você entenda a singularidade da raça. Imagine chegar em casa e ser recebido pela sua gata na porta, abanando o rabo de alegria, quase como um cachorro. Sim, os maus são famosos por esse tipo de comportamento. Além disso, eles adoram água, algo totalmente incomum para a maioria dos felinos. Muitos tutores contam que seus bichanos tentam entrar no chuveiro ou brincam com a pata na tigela de água, molhando tudo em volta. Essa é mais uma herança dos seus ancestrais que viviam no delta do Nilo, onde a água era uma fonte vital de vida e de caça. Se você pensa em ter um mau egípcio, esteja preparado. Você não estará adotando apenas uma bela peça de decoração, mas sim um parceiro ativo, inteligente e muito, muito exigente. Ela precisará de muitos brinquedos, uma árvore alta para escalar e, claro, da sua atenção total e irrestrita. Em troca, você ganha um pedacinho da história viva e um amigo que vai defender o seu apartamento de moscas ou ratinhos de brinquedo com a graça de um predador ancestral. Agora, vamos ao segundo lugar da nossa lista. Para isso, viajamos para o norte, as terras frias e severas da Escandinávia. Apresentamos o gato da floresta norueguês, ou, como são chamados em sua terra natal, Skogkatt. Se o mau egípcio é um sprinter esguio e elegante, o gato da floresta norueguês é um tanque jipão, robusto e poderoso, feito para sobreviver aos invernos mais rigorosos. Diz a lenda que eram estes gatos que puxavam a carruagem da deusa da fertilidade e da guerra, Freia. Imagine o tamanho destes gatinhos, se eles eram capazes de transportar uma deusa. Os vikings levavam-nos consigo nos seus dracares, em longas viagens marítimas. Por quê? Certamente não era pela beleza. Os gatos da floresta norueguesa eram exterminadores implacáveis de ratos, que ameaçavam as provisões a bordo. Portanto, é bem possível que esta raça tenha chegado à América muito antes de Colombo, desembarcando com Leif Erikson. E isso não é apenas um mito. O rastro genético deles é encontrado nas populações de gatos da América do Norte, como o Maine Coon, que é considerado um parente distante. A aparência do gato da floresta norueguês é um verdadeiro hino à evolução. Tudo neles foi desenhado para que não congelem, o que inclui uma pelagem dupla, densa e repelente à água. A camada superior é mais áspera e oleosa,
fazendo com que a água escorra como num pato. Por baixo, tem um subpelo macio e denso, que aquece melhor do que qualquer roupa térmica. E já viram as orelhas deles? Aqueles famosos tufos, semelhantes aos de um lince, não são apenas para beleza. Eles servem para proteger o canal auditivo da neve e do vento. As patas são enormes, com tufos de pelo entre os dedos, funcionando como verdadeiros raquetes de neve embutidas. Assim, conseguem correr na neve profunda sem se afundarem. Mas a característica mais espetacular destes gatos é a sua habilidade de descer das árvores de cabeça para baixo. A maioria dos felinos não consegue fazer isto devido à estrutura das suas garras, obrigando-os a descer de ré. Já os noruegueses, graças a garras e músculos incrivelmente potentes, conseguem simplesmente correr pelo tronco em espiral. É um verdadeiro espetáculo que vale a pena assistir. É impressionante como, apesar da sua origem selvagem e do visual robusto, os noruegueses da floresta estão entre os gatos mais amigáveis e sociáveis que existem. São frequentemente chamados de gigantes gentis. Eles se dão super bem com crianças e outros animais de estimação. O seu temperamento é extremamente estável. Pelo visto, depois de navegar com os vikings e passar noites em florestas nevadas, há poucas coisas que consigam realmente assustá-los. Não são invasivos, mas fazem questão de estar sempre a par de tudo o que acontece na casa. Eles vão se sentar em algum lugar bem alto, no topo do armário ou na geladeira, e observar tudo com aquele ar de sabedoria, como um verdadeiro ancião do clã. E sim, eles demoram muito para atingir o tamanho adulto. O gato norueguês da floresta só atinge seu desenvolvimento total e tamanho máximo perto dos 5 anos de idade. Portanto, se você tem um filhote dessa raça, prepare-se. Este bebê vai ficar cada vez maior e mais peludo por vários anos, até que finalmente se transforme no verdadeiro rei felino da sua vizinhança. Tal como muitas raças ancestrais, o gato da floresta norueguês esteve em risco de extinção devido ao cruzamento com gatos domésticos comuns. Na primeira metade do século XX, o número de exemplares puros desta raça foi diminuindo drasticamente. Felizmente, os noruegueses aperceberam-se do perigo a tempo. O rei Olavo V chegou mesmo a declará-los a raça nacional da Noruega, e foi então iniciada uma séria campanha para preservar os seus genes únicos. Hoje, a raça prospera, mas mantém intacto o seu espírito independente. Se decidir adotar um destes gatos, tenha em mente, eles precisam de espaço. Espaço vertical, prateleiras, estruturas altas e a possibilidade de trepar são vitais para o seu bem-estar. Caso contrário, as suas cortinas tornar-se-ão falésias e os batentes das portas, árvores para a escalada. A propósito, o mito de que são selvagens e agressivos é completamente descabido. Na verdade, são extremamente pacientes e raramente estendem as garras, a não ser por extrema necessidade. Isso é o resultado da autoconfiança aliada à sua notável força física. Agora, vamos para um clima e cultura completamente distintos. Em terceiro lugar na nossa lista, temos o Angorá turco. E logo de cara, vamos desmistificar o principal mito. O Angorá não é apenas um gato branco e peludo qualquer. Esta é uma raça aborígene e ancestral, originária da região da Turquia moderna, mais especificamente em Ankara, que, historicamente, era conhecida como Angorá. É considerada uma das raças de pelo longo mais antigas do mundo. Acredita-se que o gene da pelagem longa tenha surgido neles através de uma mutação, servindo como proteção contra os invernos rigorosos do Planalto da Anatólia. Eles foram levados para a Europa como presentes valiosos já no século XVI. Reis e aristocratas ficaram fascinados pela sua pelagem sedosa, que tem a particularidade de quase não possuir subpelo. Por causa dessa característica, a pelagem não embaraça ou forma nós, os famosos rolos, tanto quanto a de outras raças de pelo longo. Relembrando as lendas, dizem que o profeta Maomé tinha uma gata chamada Muísa.
e muitos acreditam que ela era uma angorá com heterocromia, ou seja, olhos de cores diferentes. Já que estamos falando de olhos, a heterocromia, ou seja, ter um olho de cada cor, como um azul e outro amarelo ou verde, é a marca registrada do angorá branco clássico. O visual é simplesmente espetacular. Mas existe o outro lado da moeda. Gatos brancos com olhos azuis têm uma predisposição genética à surdez. Se o gato tiver apenas um olho azul, a surdez pode afetar apenas um ouvido. Este é o preço que a natureza cobra pela ausência de pigmentação. No entanto, criadores modernos provaram que o angorá turco pode ter absolutamente qualquer cor. Angorás pretos, laranjas e malhados também são perfeitamente normais. É que, historicamente, os exemplares brancos eram os mais valorizados. Além disso, o Jardim Zoológico de Ankara ainda mantém um programa de criação e preservação focado especificamente nos angorás brancos com olhos bicolores, já que eles são considerados um patrimônio nacional da Turquia. Durante muito tempo, era praticamente impossível tirar um desses gatos do país sem uma autorização especial do governo. O temperamento do angorá turco é uma história à parte. Se você está procurando uma almofada de sofá calma, pode esquecer e seguir adiante. O angorá é uma verdadeira bailarina que tomou energético. Eles são incrivelmente graciosos, mas ao mesmo tempo têm um estoque inesgotável de energia. Adoram ser o centro das atenções e farão questão de ajudar você em absolutamente tudo. Teclar no computador, preparar o jantar e até mesmo arrumar a cama. São muito espertos e aprendem rapidamente a abrir portas, gavetas e até mesmo a acender a luz. Muitos donos dizem que o angorá tem um temperamento de cachorro no que diz respeito ao apego, misturado, claro, com aquela típica esperteza felina. Ah, e a propósito, eles são ótimos nadadores. Isso mesmo, é mais uma raça que não tem medo de água. Na natureza, seus ancestrais costumavam pescar em águas rasas, então não se surpreenda se o seu angorá resolver fazer companhia a você na hora do banho. Um momento crucial na história do angorá. No século XIX, eles quase desapareceram, ofuscados pela popularidade dos gatos persas. Os persas ficaram na moda, e os criadores começaram a usar os angorás para aprimorar a pelagem dos persas, quase destruindo a linhagem pura da raça. A raça só sobreviveu porque os turcos, em tempo, proibiram a exportação e estabeleceram um programa de preservação no zoológico de Ankara. Isso serve como um lembrete de que a moda pode ser destrutiva. O angorá de hoje é uma raça robusta e saudável, com pouquíssimos problemas genéticos, exatamente por causa de sua origem natural. Eles vivem muito tempo, frequentemente de 15 a 18 anos, e se mantêm ativos até a velhice. Então, ao escolher um angorá, você está escolhendo um amigo de longuíssima data, que o surpreenderá diariamente com sua esperteza e elegância. A quarta raça da nossa lista nos leva direto à Ásia, ao antigo Sião, que hoje conhecemos como Tailândia. É do gato siamês que vamos falar. Mas esqueçam o que vocês viram em desenhos animados antigos ou em fotos velhas. O verdadeiro gato siamês ancestral, que hoje chamamos frequentemente de tailandês ou Sião antigo, parecia um pouco diferente, mas a sua essência permaneceu intacta. A primeira menção a eles está no famoso manuscrito Tamra Mael, ou O Livro dos Poemas dos Gatos, criado no século XIV. Nela, eles são descritos como gatos brancos com orelhas, caudas e patas pretas, e cujos olhos brilhavam como fogo vermelho durante a noite. Estes gatos viviam apenas nos templos e junto às famílias reais. Acreditava-se que, quando um membro da realeza morria, a sua alma migrava para o corpo de um gato siamês. Depois disso, o gato era enviado para viver num templo, onde os monges e os familiares do falecido o alimentavam com a melhor comida em pratos de ouro. Uma reforma e tanto, não acham? Os siameses estão, provavelmente, entre os gatos que mais inspiram lendas. Por exemplo, porque os siameses mais antigos tinham frequentemente olhos vesgos,
e um nó, ou dobra, na cauda. A lenda conta que esses gatos protegiam um vaso precioso ou o cálice do Buda. Olhavam o tesouro com tanta fixação que ficaram vesgos e o abraçaram tão firmemente com a cauda para garantir que ninguém o roubasse, que ela acabou se enroscando. Parece romântico, mas, na verdade, são características genéticas resultantes de endogamia, ou seja, cruzamento consanguíneo, em uma população isolada, geralmente ligada aos palácios reais. Os criadores modernos quase erradicaram essas características, que são vistas como imperfeições hoje em dia. No entanto, elas deixaram uma marca indelével na história da raça. Outra característica marcante é a sua coloração, o famoso color point. Isso também é obra da genética. A cor da pelagem depende diretamente da temperatura corporal. Nas extremidades mais frias, como as orelhas, patas, cauda e focinho, o pelo escurece. Já no tronco, que é mais quente, ele permanece claro. É por isso que os gatinhos siameses nascem completamente brancos. Afinal, na barriga da mãe, a temperatura é uniforme e quente em todo lugar. Se você achava que sua ex-parceira era tagarela, é porque nunca conviveu com um gato siamês. Esta é, talvez, a raça felina mais vocal do mundo. Eles têm uma opinião formada sobre absolutamente tudo e não têm medo de a expressar com uma voz alta e rouca, que às vezes chega a lembrar o choro de um bebê. Eles exigem interação constante. Se você ignorar um siamês, ele ficará ofendido, e pode ter certeza de que você vai saber disso. São gatos extrovertidos. Eles odeiam a solidão. Deixar um siamês sozinho o dia todo é quase um crime contra a sua natureza social. Eles criam laços intensos com os humanos, costumam ser ciumentos e podem até entrar em depressão pela falta de atenção. São os intelectuais do mundo felino, capazes de resolver problemas complexos, de trazer objetos, o famoso fetch, e até mesmo de passear na guia ou trela, deixando os donos de cães completamente confusos. É fascinante observar como a aparência dos gatos siameses evoluiu. No século XX, os criadores começaram a desenvolver o tipo extremo, um corpo muito esguio, orelhas enormes e focinho alongado. Esse é o siamês que conhecemos hoje. Mas aqueles que apreciam a história muitas vezes optam pelo tipo tradicional, também conhecido como o gato tailandês, mais arredondado, musculoso, exatamente como o felino que passeava pelos palácios do Sião há centenas de anos. Independentemente do tipo que escolha, você estará levando para casa um animal de carisma inigualável. Um fato notório: o presidente do ZEWA, Rutherford Hayes, recebeu um siamês de presente em 1878. Foi o primeiro gato siamês documentado a chegar à América. Desde então, a sua popularidade só tem crescido, embora o seu temperamento complexo seja muitas vezes uma surpresa para donos despreparados. O siamês é uma personalidade forte, e você terá que aprender a respeitar isso. E para fechar a nossa lista, a quinta raça, o gato abissínio. Alguns chegam a chamá-lo de a encarnação viva da deusa Bastet, disputando esse título com o mal egípcio. Fisicamente, os abissínios se parecem muito com as estatuetas do Egito Antigo. São elegantes, têm orelhas grandes e uma surpreendente pelagem tict. Cada pelo de sua pelagem é colorido em faixas, claro, escuro, claro. Isso cria o efeito de um brilho iridescente, como se fosse o pelo de um coelho selvagem ou de um puma. Oficialmente, a raça recebeu seu nome da Abissínia, hoje Etiópia, de onde um soldado britânico trouxe um gato chamado Zula no século XIX. No entanto, testes genéticos modernos trouxeram uma surpresa. Os parentes mais próximos dos abissínios não vivem na África, mas sim nas costas do Oceano Índico e no Sudeste Asiático. É provável que esses gatos tenham chegado ao Egito e à Europa por meio dos navios mercantes que navegavam entre os continentes. Os abissínios são os palhaços do mundo felino, no sentido mais positivo possível. Eles simplesmente não conseguem ficar quietos. Para eles,
A gravidade é apenas uma sugestão, e não uma lei. Adoram alturas, saltos e truques acrobáticos. Se você tem um abissínio, pode dispensar a televisão. Basta observar enquanto ele tenta escalar o trilho da cortina ou abrir aquele armário superior da cozinha. Eles são inacreditavelmente curiosos. Qualquer novidade em casa será imediatamente investigada, cheirada e, muito provavelmente, derrubada no chão para um rigoroso teste de durabilidade. Mas, apesar de toda essa agitação, eles são extremamente inteligentes e orientados para as pessoas. Eles querem estar envolvidos em absolutamente tudo o que você faz. Você está lendo um livro? O abissínio vai sentar em cima dele. Está trabalhando? Ele vai se espalhar pelo teclado ou tentar caçar o cursor na tela. Uma das características mais singulares dos abissínios é a sua filosofia de vida. Eles são, essencialmente, gatinhos eternos. Mesmo na velhice, eles mantêm um espírito brincalhão e um entusiasmo contagiante. A agressividade é praticamente inexistente neles. Se um abissínio não gostar de algo, ele simplesmente se retira, em vez de rosnar ou arranhar. Isso os torna bichinhos de estimação maravilhosos para famílias dispostas a investir tempo em brincadeiras. No entanto, toda essa energia precisa ser canalizada. Em um espaço confinado, sem brinquedos ou estruturas para escalar, o abissínio pode ficar entediado e começar a reformar o seu apartamento por conta própria. É vital que eles recebam estimulação mental e física. Muitos donos os ensinam truques, e os abissínios aprendem num piscar de olhos, seja por um petisco ou apenas por um elogio. Então, o gato abissínio é um autêntico concentrado de energia solar. Aliás, a sua pelagem é frequentemente referida precisamente como solar. Embora existam 4 cores principais, a mais reconhecida é a tonalidade selvagem, ruddy, um laranja tijolo intenso com o característico tiquim preto. Curiosamente, as fêmeas desta raça são tidas como algumas das mães mais carinhosas, mas as ninhadas tendem a ser pequenas. Este fator, juntamente com a sua raridade, torna o abissínio bastante valioso. Ao escolher um, está a trazer para casa um pequeno furacão de amor e caos, que fará questão de o lembrar da natureza selvagem da selva todas as manhãs. Seja acordando-o com o toque frio do nariz molhado, ou saltando do armário mais alto do quarto diretamente para o seu peito, são assim esses verdadeiros artefatos vivos, dos templos sagrados de Sião às florestas nevadas da Noruega, dos palácios dos faraós às nossas casas e apartamentos modernos. Essas 5 raças mantiveram a sua singularidade através dos séculos, sem perder sequer um grama do seu charme e carisma selvagem. É incrível pensar que, enquanto o seu amigo peludo persegue um ponteiro laser, a história de civilizações inteiras está escrita nos seus genes. O mal egípcio nos lembra da eternidade, o bosque da Noruega, da força da sobrevivência, o angorá, da beleza contra todas as adversidades, o siamês, da lealdade, e o abissínio, da pura alegria de viver. E agora, a pergunta principal para você. Qual dessas histórias te cativou mais? Você gostaria de ter um gato que navegou com os vikings, ou um que era considerado a reencarnação de reis? Ou talvez você já tenha em casa um representante dessas antigas dinastias? Deixe um comentário. Estamos morrendo de curiosidade para saber mais sobre seus pets. Se este vídeo te trouxe algum conhecimento novo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ainda temos muitos mistérios para desvendarmos juntos. Até o próximo vídeo.